Oi, pessoal. Tudo bem? Vocês já se perguntaram por que existem tantas formas diferentes de representar os fonemas S e Z na escrita do português? Vamos dar uma olhada já diretamente em alguns exemplos, né? Com certeza vocês já se perguntaram isso quando estavam aprendendo a ler e a escrever. Mas vamos dar uma olhada em alguns exemplos interessantes. Para o fonema S, a gente tem ceia, com C, calçado, com C cedilha, santo, com S, assar, com dois S's, próximo, com X e feliz, com Z. São 6 palavras diferentes que têm o fonema S e em cada palavra esse fonema é representado de uma forma diferente. No caso específico da palavra feliz, esse fonema ele pode ter diferentes realizações em diferentes sotaques. No meu, ele tem 4 realizações possíveis. Ele pode ser S mesmo, né? Feliz, quando a palavra está isolada e antes de algumas consoantes. Ele pode ser Z, antes de algumas outras consoantes ou entre vogais, né? Então, quando eu digo feliz hoje, né, a palavra hoje tem um H, mas é mudo, então na prática começa com vogal. Então, eu estou feliz hoje. Aí ele se torna Z. Ele pode ser sh antes de T. Então, estou feliz todos os dias. Aí eu pronuncio como sh, feliz todos os dias. Ou como j antes de D. Eu diria, estou feliz demais. Feliz demais. Então, no meu sotaque tem 4 realizações. Na verdade, no meu sotaque são 5. Eu me lembrei de mais uma quando já tinha terminado de gravar o vídeo. Quando o S for ter o som de Z ou J, como é o caso de feliz demais, nesse caso fica com som de J, então, falando rápido, a gente também pode pronunciar como R e dizer feliz demais. Ah, estou feliz demais. Então, tem mais uma realização possível, como R, feliz demais. Em outros sotaques, tem só duas, por exemplo, só S ou Z, mas nunca X e J. Mas não vou entrar em detalhes agora, mas a questão é que, no caso de feliz, ele tem diferentes realizações, mas essas variações de realizações são outros fones. Tá? Isso é tratado pela fonética, mas pela fonologia, né? Existe diferença entre fonética e fonologia. Analisando fonologicamente, aí a gente tem o fonema S. Tá? Se você colocasse um S no lugar do Z na escrita dessa palavra, ela se comportaria exatamente da mesma forma. Então, aí já temos 6 formas diferentes de representar o fonema S, né, nessas 6 palavras que eu disse. Se a gente desconsiderar alguns sotaques do português, então a gente tem ainda mais formas de representar o fonema S. Porque a gente tem palavras como piscina, cresça, né, do verbo crescer, e excelente. No caso de piscina, né, pronunciamos com S, piscina, então tem um SC representando o som de S. Em cresça tem SC cedilha, em excelente tem um XC e tem um hipotético XC cedilha. Eu não me lembro de nenhuma palavra que tenha XC cedilha, mas se você tiver essa sequência, vai representar o som de S também. Só que para isso a gente teria que desconsiderar algumas variedades do português, porque no português europeu, por exemplo, quando eles dizem algo como piscina, então, na verdade, eles dizem piscina. Ou excelente é excelente. Excelente. Mas isso só quando falam bem devagar. Né? Falando bem devagar seria piscina. Excelente. Porque falando rápido, nessa sequência sh, s, o sh termina eliminando o s e na prática eles não dizem piscina, mas piscina. E não dizem excelente, mas excelente. Então, termina sendo o fonema sh, na verdade. Mas desconsiderando essas variedades do português, se a gente for falar do português brasileiro, então temos 10 formas diferentes, ou pelo menos 9, porque não lembro de nenhuma palavra que tenha x cedilha, mas se houver alguma, se você usar essa sequência, então vai ser um som de S, né? Então, sim, são 10 formas diferentes de representar o fonema S na escrita do português. E para o fonema Z,
vamos ver alguns exemplos. A gente tem casa com S, exato com X e fazer com Z. Três formas diferentes de representar o mesmo fonema. Sobre a letra X, né, que ela representa tanto S como Z e também X e X, eu vou fazer depois um vídeo específico sobre a letra X. É uma letra que representa vários sons diferentes, então acho que essa letra merece um vídeo próprio em que eu vou fazer algumas explicações sobre ela e sobre os motivos, né, de tantos sons para uma única letra. Porque para a letra X você vai ter palavras como caixa, com som de X, tem próximo, com som de S, tem exato, com som de Z, tem óxido, com som de X. Né? Então, posso fazer um vídeo específico sobre o X no futuro. Mas vamos começar com a letra S, representando o som de S. É algo bem simples, né? O S representando o som de S. E a propósito, sabe que palavra tem um S como a sua terceira letra e nessa palavra o S representa o som de S? Isso mesmo, Insider. Foram eles da Insider que produziram essa peça de roupa que vocês estão vendo aqui. É bem leve, não é quente, além de ser repelente a líquidos e permitir que o suor evapore facilmente e rapidamente. E uma das coisas mais legais e mais práticas das peças de roupa da Insider é que você não precisa passar o ferro depois de lavar. Você deixa secar a roupa lá e depois quando você coloca no corpo, ela sozinha com o calor do seu corpo vai se desamassando. Tá? Ó, a roupa ela não fica amassada. Excelente. Ou como diriam os portugueses, excelente. E agora vocês têm acesso ao novo cupom Glossonauta, Glossonauta15, para ter 15% de desconto nas peças da Insider. Vocês podem ver o cupom aí na tela, mas também vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários. Essa peça que eu estou usando aqui é tamanho GG, mas você encontra peças de tamanho PP até XGG lá na loja da Insider com várias cores diferentes, vários modelos diferentes. Vale a pena dar uma olhada lá. Ah, e a propósito, agora em março a Insider está no mês do consumidor. Então seria legal aproveitar e comprar agora, que a gente ainda não passou da metade do mês, né? Que a gente ainda não está lá no final do mês. E é mais provável que a gente tenha ainda um dinheirinho para adquirir uma ou algumas peças da Insider. E exclusivamente em março, a Insider está oferecendo um cupom de 15% de desconto, que é maior que o cupom normalmente oferecido. Além disso, juntando com as promoções do site, é possível chegar até 38% de desconto. E as peças da Insider são um investimento de longo prazo, porque elas têm uma ótima durabilidade e têm um visual bem atemporal. Não é o tipo de roupa que você vai adquirir e ela depois vai sair de moda. Então não se esqueçam de ir lá na página da Insider e usar o cupom Glossonauta15. Bem, sobre a letra S representando o fonema S, você vê isso em palavras como santo. Tá? A palavra latina que deu origem a santo é sanctus. Tá? Então, você tem um S, não mudou muita coisa, né, até chegar a santo. O único comentário que eu faria é que o S, no latim, lá no período clássico, representava um som que era um pouquinho chiado. Não era sa, e sim sa. Não sei se o microfone pega bem a diferença, mas era um pouquinho chiado. Não era sanctus, e sim sanctus. Tá? É uma sutil diferença. Eu ainda vou comentar sobre esse som posteriormente no vídeo. Ainda assim, não é uma mudança muito grande. Então, sanctus nos deu santo. Nada demais. Só que na palavra caça, C-A-S-A, caça, aconteceu algo na passagem dessa palavra para o português, porque a gente diz casa. Casa. Então, o que aconteceu aí? Bem, como esse S está entre duas vogais, né? Caça, caça, e as vogais são sonoras, porque tem uma vibração das cordas vocais, diferente do S, que é só um fluxo de ar, né? Aconteceu o seguinte, que o fato desse S estar entre essas duas vogais fez com que esse S fosse sonorizado e ele passasse a ser pronunciado com vibração das cordas vocais. E o que acontece se você fizer esse fluxo de ar, mas deixar as cordas vibrar? O que é que vai acontecer? Se torna um Z. Então, devido a esse S estar entre duas vogais, caça, e as vogais serem sonoras,
Então, a sonoridade passa para o S e, em vez de a gente vai ter asa, casa. E é por isso que o S, entre vogais, se pronuncia como Z, casa, porque ele ganha a sonoridade das vogais que estão ao lado. Então, caça se torna casa. Tá? Okay? Entendeu por que o S entre vogais tem som de Z? É por isso, porque ele é sonorizado pelas vogais que estão aos dois lados dele. Né? Caça se torna casa. Mas o que acontece se você tiver dois S's? Tá? Em latim, a gente tinha o verbo assare, com dois S's. E olha que interessante, um S só era assim, caça. É um som simples de S, caça. Mas dois S's não é assare, e sim assare, assare. Ou seja, o S é de fato duplo, assare. Ele dura mais tempo. Como resultado, ele tem força suficiente para resistir à pressão das duas vogais que estão, né, antes e depois. Então, assare não se torna asare. Se fosse um S só, se fosse assare, assare, então assare se tornaria asare. Mas como é assare, então o S duplo resistiu, não sucumbiu à pressão. Então, assare ficou sendo assare mesmo, não mudou e chegou a nós como assar. Ele só vai perder a vogal final, né? Assare, assar. E aí, no meu sotaque, o R em posição final ele não é vibrado, né? Não é assar, assar. Ele é só assar. Aspirado ou mudo, assar. Agora você já entende porque que o S, né, no começo de palavra, ele vai ser S mesmo, não tem nada que afete isso. No meio de duas vogais, ele se sonoriza, se torna Z, como em casa, né? Caça, passa a casa. Mas, se fossem dois S's, então aí ele vai resistir. Então, assare continua com o som de S, se torna assar. E em português, a gente não tem mais a diferença entre um S simples e um S duplo. Né? A gente não diz assa e assa. O que acontece é que o S simples se torna Z e o S duplo fica sendo um S simples no som. Né? A gente escreve dois, mas a gente não pronuncia assar, a gente só diz assar. E ele mantém o som de S porque ele era duplo. Então, o duplo se simplifica e o simples se sonoriza. Ok? Respondido, então, sobre o S, por isso que a gente vai ter santos se tornando santo. Casa, casa e assare, assar. Agora vamos passar para o C e para o C cedilha, porque a gente escreve C antes de E e de I e C cedilha antes de A, O e U. Porque se você escrever C antes de A, O e U, então você não vai ter Sa, So, Su e sim Ka, Ko, Ku. Eu já expliquei bem detalhadamente essa mudança de som, né? Por que o C tem diferentes sons dependendo da vogal com a qual o C está conectado no meu vídeo anterior. Então, se quiser ver com detalhes, etc., você pode depois ver o meu vídeo passado, né, em que eu explico também por que a gente tem Q, U, E para representar o som de Q e G, U, E para representar G. Tá? Então, depois, se quiser, dá uma olhada lá. Mas não agora. Vamos continuar com este tema aqui, para não quebrar o raciocínio. O som do C originalmente era Q, antes de qualquer vogal. A letra se chamava Q e você teria K, Q, Ki, Ko, Ku. Não importava a vogal. Como E e o I são vogais palatais, ou seja, a língua está aqui, ó, E, I, diferente do A, O e U, em que a língua está mais recuada, né? A, O, U. Né? No E, I, a língua está aqui em cima. Então, isso terminou afetando esse som de Q, tá? E ele mudou com o tempo. Vamos pegar uma palavra como quena, que nos deu ceia em português, como a ceia de Natal, etc. Né? Ceia vem de quena. O que é que aconteceu? O seguinte, né? Devido à posição da língua aqui, e aqui em cima, né? O som de que é um som velar, em que a língua toca lá atrás, né? K, 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 ele terminou sofrendo uma influência da posição da vogal, o que alterou a articulação do som. E aí, com o passar de séculos, se transformou da seguinte forma. Que, 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 che, 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 che,
C, 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 né? Até se tornar o C que a gente tem hoje. Mas vamos parar aqui na Idade Média, se dizia C, certo? C. Então, a gente teria a palavra para quena, a gente teria cena. Só que na formação do galego medieval, também conhecido como galego português, etc., a gente teve o seguinte: o N entre vogais, ele passa a sonorizar a vogal precedente e o N em si desaparece. Então, cena nos daria tsenha, tsenha, certo? Tsenha. E aí, tsenha vai terminar depois perdendo a nasalidade, tsenha se torna tseya. E aí a gente teria a palavra tseya. Tá? Posteriormente, esse som de tse vai mudar para C, e esse ea termina ganhando um i de apoio, então ceia se torna ceia. Antes disso se escrevia ceia, areia mesmo, sem esse i. Tá? A pronúncia areia é a pronúncia original, mais antiga. Tem pessoas que até hoje ainda dizem, né? A areia da praia, em vez de a areia da praia. Tá? Então, essa é a pronúncia original, né? Só por curiosidade. Então, a gente teria tseya, com som de tse. Então, é isso, tá? A letra C está representando um som diferente do S. O S tinha aquele sonzinho de S, que era um pouquinho chiadinho, né? Que eu mencionei antes, era S, S. E o C agora está representando esse som de tse. Então, se você escrevesse SE, seria C, C. Se você escrevesse CE, então seria tse, tse. Esse som, tse. Ok? Muito bem. Acontece que a gente também terminou tendo esse som de tse antes de A, O e U. Só que você não pode usar a letra C. Então, era necessária alguma solução para poder representar esse som de tse com A, O e U. Se usasse a letra Z nessa época, era dze, né? Representava o som de dze, então você teria dza, dzo e dzu. Não é a mesma coisa. Mas não podia usar o C, porque C com A não seria tsa, seria K. Então, o que fazer? A solução encontrada foi a seguinte. Bem, o que nós queremos é representar o som do tse, só que antes de A, O e U. C com A faz K. Z com A faz dza. O dza está bem próximo do tsa, mas não é igual. Já sei, vamos usar a letra C, mas vamos desenhar um pequeno Z embaixo do C. Então, esse pequeno Z vai indicar que esse C vai fazer um som semelhante ao do dza, mas não vai ser o som do dza, vai ser o som do tsa, que era o som que o C representaria antes de E ou antes de I. Então, assim nasceu o C cedilha. Tá? A palavra cedilha vem de seda, certo? Que é uma variante do nome da letra theta ou zeta, zeta, né? O nome da letra Z em espanhol, com a terminação ilha, que é um diminutivo. Né? A gente tem esse diminutivo em palavras como guerrilha. Então, cedilha é um Zzinho, um pequeno Z. Então, é o C com um pequeno Z para indicar que ele não vai ser K, ele vai ser tsa. E a gente precisava dessa letra para palavras como calçado, por exemplo. Em latim, a gente tinha calceatus, né? Podia ser calceatus ou calceatus. E essa palavra mudou da seguinte forma. Se você pegar calceatus no acusativo, sem o M final, você teria calceato. E aí, esse U breve final ele vai se abrir, né? Calceato. O T entre vogais de calceato, calceato, ele está entre duas vogais, ele vai passar pelo fenômeno de sonorização. Como o S virou Z antes, né? Em que caça se tornou casa, então aqui é a mesma coisa. Então, calceato vai passar calceado, calceado, né? O T e o D são quase iguais. A diferença do T para o D, né? A articulação é a mesma. Ta, 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 da, 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 da. A diferença está nas cordas vocais, né? Que o T, T não tem vibração das cordas vocais, mas o D, D tem. Então, ele se sonoriza porque está entre vogais. Então, calceato, vai ficar calceado. Mas esse som de kia, ele vai mudar. Calceado, 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 calçado, calçado.
E aí a gente teria calçado, com som de tsa. Calçado, calçado. Então, precisava do C cedilha, né? Por isso que criaram essa letra nova para fazer o tsa, calçado. Tem algumas palavras que nunca tiveram um C, mas acabaram com esse som de tsa também, como é o caso de graça, que em latim era gratia, certo? Então, a gente teve gratia, 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 graça, graça. E aí tem um tsa. Então, terminaram usando também o C cedilha aí para fazer, né, esse som de tsa, apesar de que nunca ouvi um C aí, era um T, mas o som era tsa, então usaram C cedilha também na palavra graça, que terminou se tornando graça. Bem, e o Z? Bem, a letra Z era usada para representar o som de Z. Como eu já comentei antes, né? Quando eu estava falando do C cedilha, mencionei isso, né? A letra Z era para o som de Z, e essa letra aparecia em palavras gregas que tinham esse som. Então, o nome Zeus, né, do deus grego Zeus, se escrevia com Z, se pronunciava assim, Zeus. Mas começaram a usar essa letra também em palavras que não eram de origem grega, mas terminaram tendo o som de Z também. Isso acontece no verbo fazer, que vem do latim facere, certo? A mudança de facere vai acontecer da seguinte forma. Facere vai ter a transformação, né, de facere, 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 até ser facere. Depois a gente vai ter uma mudança na posição da sílaba tônica, ele vai terminar ficando facere. E quando você tem facere, você vai ter esse som de tse, facere, entre vogais. Lembra que o S entre vogais se tornou Z, né? Caça se tornou casa, calciatus deu calçado, né? O T se tornou D. Pois bem, aqui vamos ter a mesma coisa. Em facere, você vai terminar tendo fazere. Esse som de tse entre vogais vai se sonorizar. Tse, 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 tse. Terminou ficando tse. Fazere. Depois você vai perder o E final, fica só fazer, e você tem a forma medieval do verbo fazer. Fazer. Terminou aqui esse tse, se tornou Z posteriormente, por isso a gente diz fazer hoje, né? Mas antes era fazer e por isso é com Z. E aí também tem as palavras que têm Z representando o som de S, né? Que é quando está no final da palavra. Então você vai ter a palavra latina lux, né? Que significa luz. No caso acusativo, sem o M final, que é daí que vai vir a palavra do português, né? Luque, luque. Você vai ter a transformação do que, do jeito que eu expliquei antes. Luque, luce, 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 luce. E quando você tem luce, aí vai se sonorizar para luze, vai perder a vogal final, depois fica só luz. E depois de luz, se dessonoriza, né? Porque esse som de dz no final da palavra é ruim de pronunciar, né? Luz, fica só lutz, lutz. E aí você vai ter lutz, que depois esse tz se torna um S simples, né? Luz. E em vários sotaques do português, como é o caso do meu, sempre que você tem uma vogal tônica final seguida do som de S, então você tem um alongamento que gera um ditongo, eu pronuncio luz. Assim como eu também pronuncio rapaz e feliz, etc. Apesar de que em muitos sotaques esse alongamento não acontece com o I. Então tem pessoas que dizem rapaz, mas dizem feliz. Não é o meu caso. Eu digo rapaz e feliz. Esse alongamento acontece com qualquer vogal. Eu digo um rapaz feliz e não um rapaz feliz. E bem, quando você tem esse som de S em posição final, né? Como em feliz, em alguns sotaques você vai ter feliz. Ele vai se igualar ao S, e se o S for chiado naquele sotaque, então vai ficar chiado também nesse caso. Por último, vou comentar o caso da letra X, representando os sons de S e Z. Em latim, o X representava o som de X, era um som de KS, né? X. Então, palavras em português como máximo e próximo, em latim eram maximus e próximos. No caso de máximo e próximo, essas palavras foram introduzidas no português pela via culta, pela via escrita, etc. Então, elas não passam por todas as evoluções fonéticas comuns a outras palavras que vieram pela via oral, pela tradição oral. Mas ainda assim, elas passam por uma modificação, porque você esperaria que elas se mantivessem como máximo e próximo, mas não foi o que aconteceu.
Elas, pelo menos por uma modificação pequena, passaram. Então, esse som de máximo, próximo, tá? Esse som de k, em final de sílaba, em muitos casos, se perde em português. E isso acontece de forma bem irregular, na verdade. Pensa em português, no Brasil, a gente diz infectar, a gente pronuncia, né? Ou seja, a gente diz infectar, mas a gente diz desinfetar. Né? O desinfetante, desinfetar, e não desinfectar. A gente não compra um desinfectante. Tá? Então, como vocês podem ver, esse som de k, do máximo, próximo, nessas palavras, esse som se perdeu. No caso de desinfetar, também se perdeu. No caso de máximo e próximo, é uma letra só que representava dois sons consonânticos, né? Era máximo, próximo, tudo, o x está todo no x. Mas apesar de ser uma letra só, o que importa não é a letra, é o som. No caso de desinfectar, você teria um CT, né? Desinfectar. No caso de máximo, tem um X só para os dois sons. Mas o que importa é que o som mudou. Tá? O som, não é a letra, não é a letra que muda, é o som que muda. Então, no caso de desinfectar, virou desinfetar, desinfetante. Apesar de a gente dizer ainda infectar e não infetar. E isso é tão irregular que as palavras que perdem essas consoantes no Brasil não são as mesmas que perdem essas consoantes em Portugal. Então, os brasileiros dizem, por exemplo, recepção, né? Nesse caso é um P, recepção, mas os portugueses dizem recessão, sem o P. Mas os portugueses dizem facto e os brasileiros dizem fato. Então, é uma coisa muito irregular, tá? Essa perda dessas consoantezinhas k, p, assim no final de sílaba, é algo muito imprevisível. Bem, aconteceu que em máximo e próximo, a gente perdeu esse som do k, ficou máximo e próximo. E aí o x ficou só com o som do s. E agora, por último, vamos ver o caso das palavras que começam com EX, certo? Nessas palavras que começam com EX, você vai tratar essas palavras como se elas começassem com ES. Então, uma palavra como exato, né? Você escreve EXATO, exato. Mas se você escrevesse um S no lugar desse X, seria a mesma coisa, exato. Tá? Se você escrever exemplo, se escreve com X, X, né? Exemplo. Mas se você trocasse esse X por um S, a palavra continuaria sendo exemplo. Tá? Então, palavras que começam com EX, você vai tratar elas como palavras que começam com ES. O interessante é que isso é algo que acontecia já desde o latim, dos primeiros séculos depois de Cristo. Porque a gente tem algumas evidências de que palavras começadas com EX, né, EX com vogal, por exemplo, esse X não tornava a primeira sílaba da palavra uma sílaba pesada, como a gente chama em latim. Né? O latim tem sílabas pesadas, vogais longas, etc. Isso afeta a métrica dos poemas. Mas palavras que começavam com EX, já nos primeiros séculos depois de Cristo, esse EX não parecia estar afetando a métrica como se o X fosse uma consoante dupla, como se fosse X. Mas ele estava sendo tratado como sendo uma consoante simples, como se ele fosse só um S. Então, uma palavra como exemplum, no poema, em vez de fazer exemplum, deixando a primeira sílaba pesada, faria um simples exemplum. Ou se tivesse um som de K, seria um K muito fraco, algo como exemplum, e não exemplum. Então, a gente sabe que já, desde o latim, havia uma perda nessas palavras que começavam com EX para elas serem tratadas como um simples ES. Isso se reflete em português, né, porque a gente diz exato, exemplo, exame, etc. E se reflete em italiano também, porque em italiano o X normalmente vai dar um S duplo. Tá? Que em italiano o S duplo é pronunciado de forma dupla mesmo. Então você vai ter palavras como máximo, próximo. Mais palavras que começam com EX, como é o caso de exato. Em italiano você não vai ter esatto com um S duplo, e sim exato. Exato. Um S simples, rápido, breve e sonorizado. Então, quando a palavra começa com EX, você trata essa palavra como se ela tivesse começado com ES. O som que o S faria aí é o som que o X está fazendo. Lembrando que isso é só para EX, tá? Se for outra vogal mais X, aí isso não se aplica. Por isso que a gente vai ter óxido,
axioma. Como eu disse, depois eu faço um vídeo especificamente sobre o X, que é uma letra bem complicada, mas por hoje é isso. Bem, fazendo alguns outros comentários, né? Eu comentei que o S, originalmente, ele tinha um som um pouquinho chiado, né? S. E que o C, a letra C, terminou tendo um som de C na Idade Média, né? O C cedilha era também ts, esse sonzinho de TS. Quando o C perdeu esse sonzinho de C, né? Ele perdeu esse T do C e ficou C, ele não se igualou ainda ao S, porque o C e o C cedilha passaram a representar um sonzinho sem chiado nenhum. Era um som de S, C. Enquanto o S ainda tinha um leve chiado. Era S. Então, se você escrevesse CE, você teria C. E se você escrevesse SE, aí você teria C, com um leve chiado. Posteriormente, esses dois sons se fundiram e os dois ficaram sem chiado nenhum. Por exemplo, o número 100 e a preposição sem se pronunciam do mesmo jeito, mas antes não eram iguais, não era 100 e 100. O número era 100, mas a preposição era 100, com um leve chiado, 100. Terminou que a gente perdeu esse chiadinho do S, ele se igualou ao C, ficou tudo igual. Curiosamente, ainda existem alguns falantes de português, lá no norte de Portugal, perto da fronteira já com o território galego, que conservam essa diferença. Eles ainda pronunciam o C e o S de forma diferente. E eu estive lá, eu tive a oportunidade de ouvir isso. Então, uma frase como eu não sei como ir ao centro, eles não pronunciariam sei e centro com o mesmo som, mas eu não sei como ir ao centro. Sei e centro, ou seja, sei leve chiado, centro sem chiado nenhum. Isso não existe em outros lugares de Portugal, tá? Nos outros lugares de Portugal, você vai ter o S é S mesmo, o C é C, tipo, não tem essa diferença do S e S. Tá? Você vai ter chiados diferentes, causados, por exemplo, por um S em final de sílaba. Né? Então, como o S em final de sílaba, ele também tem esse chiadinho, né? Então você teria uma palavra como escola, com um chiado leve, escola. Em alguns sotaques, esse S caminhou em direção à ausência de chiado e ficou escola. Em outros sotaques, esse chiado se intensificou, dando escola. Então, no Brasil, a gente tem esse chiado em Recife, no Rio de Janeiro, né? Escola. Também no norte do Brasil. Em Portugal, a gente tem esse som também. Africanos também falam assim, né? Angolanos, etc. Esse som de escola. Mas no começo de sílaba, aí isso se perdeu completamente, né? CE ou SE é C para qualquer falante de português, exceto para esses poucos falantes no extremo norte de Portugal que conservam ainda a diferença entre C para a letra C e C para a letra S. Outro comentário interessante aqui. Eu comentei nesse vídeo que a palavra do latim casa se tornou casa. E aí algumas pessoas poderiam pensar, nesse caso o espanhol se manteve mais próximo do latim, né? Porque eles dizem caça até hoje. E a resposta é não, eles não se mantiveram. Porque em espanhol, caça também passou a casa. E foi casa. Em espanhol medieval era casa, igual em português. Em espanhol, eles também passaram pelas sonorizações. Por isso que uma palavra como amatus, que tinha um T em latim, deu amado em português e amado em espanhol, com D também. A diferença é que as consoantes fricativas em espanhol se dessonorizaram. Elas se sonorizaram, depois elas perderam a sonoridade. Então, em espanhol, caça passou a casa e depois voltou a ser caça. Por isso que no espanhol atual não existe mais o som de Z. Eles tinham esse som, mas esse som se perdeu. Curiosamente, os judeus falantes de espanhol que foram expulsos da Península Ibérica faz 5 séculos e terminaram se espalhando pelo mundo, até hoje falam uma língua conhecida como ladino, entre outros nomes, que é basicamente uma língua que se formou a partir do espanhol medieval com influências judaicas, com algumas palavras judaicas, etc., e algumas outras influências. E nessa variedade linguística, eles conservam o som de Z.
eles conservam o som de G, entre outros sons que desapareceram em espanhol. Então, se vocês pesquisarem na internet pessoas falando ladino, vocês vão ouvir uma sonoridade mais próxima do espanhol medieval, porque eles foram expulsos de lá antes de essas mudanças acontecerem em espanhol. Eles não foram afetados por essas mudanças. Eles passaram por outras alterações, etc., mas não por essas. Então, nesse aspecto, o espanhol se distanciou bastante do som original. Bem, outro comentário interessante que eu tenho para fazer é sobre o C cedilha, o C. Vocês perceberam que eles representavam o som de C, né? E que depois se transformou em C, como é no português atual? Bem, vocês sabem que em italiano eles têm o som de ts, né? Que aparece em palavras como palazzo, grazia e mozzarella. Bem, acontece que esse som do ts, que aparece no italiano, representado pela letra Z ou por ZZ, tem uma relação com o nosso C ou com o nosso C cedilha, e nenhuma relação com o nosso S ou com o nosso SS. Por isso que uma palavra como palazzo, em português, é escrita com C. Palácio. Ou uma palavra como grazia, em português é graça, com C cedilha. E é por isso que mozzarella, em português, se escreve como mussarela, com C cedilha. Tem pessoas que acham que esse C cedilha aí está aí por nenhum motivo, né? Que é só um capricho de alguém que decidiu escrever assim e entrou em rebeldia. Não é bem assim. O C cedilha de mozzarella está aí por um motivo. Assim como graça se escreve com C cedilha e não com dois S, mussarela também se escreve com C cedilha. Esse é o motivo. Mas outro comentário que eu tenho a fazer é sobre palavras de origem árabe. Tá? Palavras de origem árabe normalmente passam para nós com C ou com C cedilha ou com Z, por exemplo, em vez de usar S ou SS. Por exemplo, a palavra árabe açúcar se escreve em português com C cedilha. E aí você se perguntaria, por que é com C cedilha? Bem, lembra que eu mencionei que o C cedilha ele terminou tendo um som de S, de um som como um S não chiado, ou seja, açúcar, um som de S, S. Diferente do S, que tinha um leve chiado, que era S. Pois bem, quando os árabes, na Península Ibérica, pronunciavam a palavra como açúcar em árabe, não havia chiado. Eles não diziam açúcar, eles diziam açúcar, sem qualquer chiado. Então, isso foi associado ao som do nosso C cedilha, que na época não tinha chiado nenhum. Por isso que palavras árabes passam para nós com C cedilha ou com C, e a gente tem açúcar com C cedilha. Bem, eu tentei falar bastante nesse vídeo sobre S, SS, C cedilha, C, Z, até sobre o X, para resolver todas as dúvidas que vocês poderiam ter. Caso alguma coisa tenha ficado sem resposta, fiquem à vontade aí para escrever sobre isso nos comentários e digam aí o que acharam do vídeo, façam aí seus comentários, eu ajudei, as coisas agora fazem um pouco mais de sentido do que faziam antes para vocês em relação a tudo isso? Espero que sim. Bem, esse foi o tema do vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E não se esqueçam de deixar um comentário, deixar um gostei no vídeo, compartilhar com outras pessoas que poderiam gostar e se inscrever no canal. Se lembrem também de usar o cupom GLOSSONAUTA15 para ter 15% de desconto nas peças da Insider. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo.